Oi, hoje nós vamos falar sobre o plicoma anal. O que ele é, por que ele incomoda tanta gente e se ele tem ou não indicação de cirurgia. Vamos lá para você aprender e compreender e entender que existe uma diferença entre plicoma anal e doença hemorroidária externa. Eu sou a doutora Esther Andrade da Clínica Andrade em Uberaba e te encontro ali no meu canal para você ouvir um pouquinho mais sobre o que é esse tema. Então, existe uma diferença entre a doença hemorroidária externa e o plicoma anal. O que é o plicoma anal? Ele é uma prega de pele que fica na borda ali do ânus. Já a doença hemorroidária, eles vão ser alguns vasos de sangue na região anal que podem ou não ter um aumento do seu volume ou não. E esse aumento do volume, quando ele diminui e fica esse excesso de pele, a gente pode considerá-lo como um plicoma anal. O plicoma, ele não vai ter vaso sanguíneo embaixo, e sim somente essa pele. E o plicoma anal, ele é uma consequência de qualquer dano que a gente tenha na nossa região anal. Pode ser por trauma, por alguma patologia, doença, né? Ou algum pós-operatório que venha ter ocorrido ali na região anal. Então, vou dar alguns exemplos para que vocês possam compreender e entender o que pode causar esse plicoma na região. Então, a trombose hemorroidária, que é quando você tem uma bola de sangue mais endurecida, que causa dor, que pode causar sangramento, quando ela regride o trombo, fica só aquela pele em excesso. Essa pele a gente considera como um plicoma anal. A fissura anal, né, que vai causando um corte na região anal por trauma local, ela causa um edema, vai causando esse machucado que pode ir aumentando no decorrer do tempo por conta do trauma local ou pelas fezes ou por qualquer outro motivo, né, ou uma hipertonia anal. E essa pele, ao causar o edema, ela vai aumentando também na região. E qualquer procedimento cirúrgico que a gente faça na região anal, na cicatrização, ela pode também causar um aumento da pele local. E isso favorecer a formação do plicoma. O plicoma, ele pode causar um desconforto no paciente, atrapalhar a higienização quando ele é muito grande, né? E o paciente sempre achar que ele tá sujo, que ele não tá fazendo a higiene correta, mas na verdade esse excesso de pele na região anal vai causar um desconforto e dar essa sensação no paciente que ele não está conseguindo fazer a higienização e a limpeza correta na região, mesmo que ele faça o uso da ducha e não use o papel higiênico, né? Ele pode ficar incomodado, né, na questão estética também, achar que é feio, ter vergonha do parceiro, principalmente quando a pele, o plicoma, ele é grande, né, assim, ele não é uma pele pequena, né? E ele ficar incomodado e com vergonha do parceiro, como eu disse. Ele pode causar também mais umidade na região. E esse excesso de pele, ao ter maior umidade por causa da transpiração, o suor na região, vai fazer com que o paciente tenha mais prurido, assadura, e isso também acaba incomodando o paciente e fazendo ele procurar a gente na tentativa de resolver o problema. Outro fator que a gente vê muito que incomoda os pacientes é quando eles usam roupas mais apertadas, principalmente as mulheres, né, que usam aí as calcinhas fio dental, que fica pegando na região ali do plicoma, fica apertando, traumatizando, fazendo ele aumentar, porque lembra, o trauma pode ser um fator que estimule o seu aumento, e vai machucando, e vai tendo dor, às vezes vai tendo sangramento, e isso aumentando o seu volume. E aí, nesse caso, a indicação para essas mulheres ou é não usar esse tipo de roupa íntima, né? Ou realmente fazer a retirada, como eu vou explicar daqui a pouco. E qual que é o tratamento, né, que a gente pode instituir para o plicoma? Não existe nenhuma pomada, nenhuma medicação via oral que você dá para o paciente e que esse excesso de pele vai diminuir, né? Eu já li relatos sobre o uso do laser em plicomas muito pequenos que vão favorecer, estimular a produção de colágeno, né? Melhorar um pouco a prega. Mas em particular eu não tenho experiência em relação a isso, nunca tive nenhum paciente que fez, então não posso dar um relato se realmente ele vai ter um resultado efetivo. O que a gente tem hoje que melhora e que resolve o problema, mas precisa ter uma conversa muito importante com o paciente,
é que é a realização do procedimento cirúrgico, né? A retirada do plicoma cirurgicamente. Quando você retira, principalmente a indicação é para plicomas de médio e grande volume, né? Se ele for muito pequeno, na minha opinião, isso não vai favorecer o paciente. Eu acho que o pós-operatório o paciente vai ficar mais incomodado que se ele tivesse deixado o plicoma pequeno, né? A indicação maior é para grandes volumes mesmo, porque vão causar maior desconforto no paciente. E aí eu acho que o custo-benefício para o mesmo vai ser maior do que se ele deixar o plicoma lá. Muito importante quando você for fazer um procedimento desse, você conversar com o paciente que ao fazer a retirada, ele não vai ter a dor como se fosse um procedimento de hemorroida. Você está fazendo um corte, você está tirando uma pele na região onde vai passar fezes e vai traumatizar a borda, né? Então, falar que não vai ter dor nenhuma é uma mentira. Mas é uma dor bem menor que se você fizesse um procedimento de hemorroida. Lembrar que na cicatrização, o paciente pode tender a formar outro. Então, isso também tem que ser muito bem explicado, porque às vezes eu escuto de alguns pacientes no meu consultório assim, doutora, eu operei, tirei, mas voltou, né? Não volta, na verdade formou novamente, né? Às vezes porque você tem uma tendência ou por alguns outros motivos que eu vou colocar aqui para vocês verem, que podem estimular a formação novamente de um novo plicoma. Como? Pacientes que têm dificuldade de evacuar no pós-operatório, as fezes mais endurecidas, e aí vai passando, vai traumatizando. Lembra, o trauma é um dos fatores que predispõe à formação do plicoma. Então, quanto mais traumatizar, mais chance do paciente formar. Então, é importante ter uma boa ingesta de água, uma boa ingesta de fibra, para as fezes estar bem formadas e na hora que evacuar, não machucar a borda do ânus, né? Lembrar de não ficar contraindo a região anal. A gente sabe que às vezes o paciente contrai de forma involuntária, sem perceber, mas quanto ele mais contrai, mais dificuldade de fazer circular o sangue na região. E aí mais dificuldade de cicatrização, podendo causar uma fissura. Lembra que a fissura pode predispor à formação do plicoma? Então, é muito importante você orientar o seu paciente em relação a isso. Fazer uso das medicações para não ter dor, para diminuir a contração, né? Conseguir evacuar corretamente em todos os dias, né? E ter o horarinho certinho para diminuir o traumatismo na região, né? E conversar com o paciente sobre essa possibilidade de que em algum momento, se nada disso der certo, né? Ter que ser submetido novamente a um novo procedimento. É muito importante. Igual eu falei, eu escuto muito de paciente no meu consultório que ele operou e voltou, quer dizer, como se não tivesse resolvido. Mas não foi, na consulta não teve, né, uma conversa assim aberta e explicado para o paciente como que pode ser a evolução em relação a isso. Eu espero que o vídeo tenha contribuído para que você possa ter aprendido mais. E caso você tenha um plicoma anal, né, lembrar que dependendo do tamanho, do volume, se você tem um desconforto, você pode sim submeter a um procedimento cirúrgico. Vale sempre a pena procurar um especialista para avaliar e para ter certeza que é um plicoma, né? Muitas vezes pode não ser, pode ser outra patologia, né? E ter uma avaliação correta. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter informação.